Nós vemos a garota acordando do nada, e quando ela abre os olhos ela vê alguma coisa esquisita ali, que parece ser o seu irmão. Aí ela acaba se lembrando da última vez que ela viu o irmão dela, em que o irmão dela acaba falando para ela que ele iria caçar um lobo. Só que já se passou muito tempo disso, passou-se 3 dias e nada dele retornar. Então depois de passar um pouco de tempo, ela acaba recebendo uma carta. E nessa carta acaba falando: Critel, me salve, é só você seguir os pedaços de pães no caminho. E que era para você não confiar nela. Depois disso, a alma de seu irmão aparece atrás dela. E ela fala: isso não pode ser um bom sinal. Então, ela acaba pegando a sua arma e fala que vai seguir os pedaços de pão pelo caminho. Então, depois de caminhar muito perseguindo esses pedaços de pão, ela chega na casa do terceiro porquinho, que acabou se matando junto com o lobo. E então, depois disso, depois de andar muito mais tempo, ela acaba avistando a casa da vovozinha da Chapeuzinho. Só que ela fala que não tem rastros de pães ali, então provavelmente ele não está ali. Então ela só acaba ignorando e segue seu caminho. E depois de andar muito tempo, ela acaba avistando a alma penada de seu irmão. Só que depois ela acaba desaparecendo e ela não sabe o que acabou de acontecer ali. Então ela acaba seguindo seu caminho. E então, depois de andar muito mais tempo, a cria de pães finalmente acaba. E ela acaba observando o ambiente ao seu redor. E ela acaba visitando uma casa feita de doces. E ela acaba se perguntando por que o irmão dela a atrairia para esse lugar. Só que então ela decide ir lá na casa de doces e bater na porta. Então quem acaba abrindo a porta é uma senhorazinha humilde, falando que você gostou da minha casa e como eu posso te ajudar. E a nossa protagonista só fala que está procurando o irmão dela. E a senhora humilde acaba falando que está muito frio aí fora e que ela poderia entrar e ver se as duas conseguem resolver essa situação. E a nossa protagonista acaba se perguntando: então foi nessa mulher que ele falou para eu não acreditar? Só que mesmo assim, com essa dúvida atrás da orelha, ela acaba entrando. Quando ela entra, ela acaba se perguntando por que a casa dela é tão escura. Só que logo ela é interrompida pela humilde senhora que acaba oferecendo comida para ela. Só que ela só fala que ela quer achar o irmão dela. E não quer saber de mais nada, só achar o seu irmão perdido. Então a senhorinha acaba perguntando qual é o nome dele e quando que ela viu ele pela última vez. E a nossa protagonista acaba respondendo e ela acaba falando que o nome dele é Hansel e que ele é um caçador e que ele havia saído para procurar um lobo. Só que já faz 3 dias que ele não volta para casa. Então depois disso, a humilde senhora acaba nos falando de uma história de um pequeno garotinho, em que as outras crianças o maltratavam, e que ele era fraco e que ele não podia se defender dessas coisas. Até que um dia, essas brincadeiras foram longe demais. Essas pessoas acabaram colocando fogo na casa dele, e ele acabou ficando maluco. Ele se cansou de travessuras, ele ficou obcecado pela vingança. Ele não via mais nada de felicidade. Ele só queria venha com sangue daquelas pessoas que maltratavam. Venha capacitar como um assassino psicopata. Nenhuma pessoa poderia fazer nada nessa história. Ele era um assassino, mas ele queria ser muito mais. Então, um dia, ele acabou avistando uma casa de doces. E quando ele bateu na porta, uma bruxa acabou abrindo a porta. E ele pede um pedido para ela: que ele se torne uma criatura sanguinária
maligna e que nada nesse mundo consiga detê-lo. Então ela fala que será concedido isso. E que tipo de criatura ele gostaria de ser. E ele acaba falando que ele gostaria de ser um lobo. Então ele acaba matando um lobo para fazer o ritual. Então a bruxa, depois disso, acaba perguntando para ele qual é o seu maior medo. E a criança acaba se lembrando da sua casa pegando fogo. Então a criança fala que o maior medo dela é o fogo. Então a bruxa fala: muito bem, eu vou te transformar numa criatura parecida com um lobo. E que ela será imortal e que ninguém poderá fazer nada contra ela. Porém, a mesma não poderá fazer nada contra o fogo, ou irá morrer. E ela acaba falando que essa é a única consequência que ele irá pagar. Vai se tornar uma criatura imortal. E ele acaba falando que aceita. E ela acaba falando que ele era imortal. Sanguinário. E que a única coisa que poderia parar ele era o fogo. E ela acaba falando que ele fez muitas vítimas pelo caminho. E que o irmão dela foi uma dessas vítimas. Então a Maria acaba falando: então esse bicho não era só um lobo, ele também era humano. E aí a senhora acaba falando: exatamente. Só que a Maria, ela fala que não acredita nela e que vai embora. E a senhora acaba falando: tudo bem, mas eu só estou te falando a verdade. E a senhora acaba falando: como você vai nessa chuva? Só que a Maria acaba falando que ela poderia ir embora nessa chuva. Só que o irmão dela não iria atrair ela ali por nada. Então ela acaba decidindo seguir o convite dela. E ela fala que só vai ficar ali por uma noite. Então a senhorinha acaba falando que tem um lugar onde ela pode dormir. Então a Maria acaba indo lá. Só que a Maria acaba falando que ela não pode dormir. E que ela precisa achar o irmão dela dentro dessa casa. Só que depois de um tempo deitada naquela cama, ela acaba pegando no sono. E nesse sonho que ela acabou tendo, ela acaba vendo o seu irmão. Só que o seu irmão, ele estava sangrando. E depois de um tempo, o lobo acaba aparecendo. E ele acaba falando: seu irmão está morto. Então ela acaba acordando e ela percebe que a porta de trás dela está abrindo. E nós conseguimos ver que aquela humilde senhora era, na verdade, a bruxa. Só que depois disso a figura acaba sumindo. E a Maria acaba falando que ela não pode ficar ali dormindo, que ela precisa achar seu irmão. Então ela acaba saindo da cama com a sua arma. E enquanto ela está andando por essa casa, ela acaba vendo algo muito, muito assustador. Ela vê simplesmente o cadáver do lobo. O mesmo lobo que acabou fazendo todos aqueles assassinatos. E que o cadáver dele segurava uma chave. E a Maria acaba percebendo que essa chave era a chave do porão. E então a Maria acaba falando que ela só precisa ir pro porão sem a senhora acabar vendo ela. E então depois de muito tempo ela acaba conseguindo. Então ela acaba encontrando um livro. E nesse livro conta como matar a bruxa, em que ela precisa tirar um tiro em sua cabeça e em seu coração. Mas antes que ela pudesse ver um pouco mais do livro, a bruxa acaba aparecendo atrás dela. E depois disso, a bruxa acaba capturando ela e amarra ela. Então depois disso, a bruxa acaba revelando uma coisa muito perturbadora. Sabem todas as aparições que a gente viu do irmão da Maria?
Então, isso eram todas alucinações que a bruxa acaba feito, como se fosse uma lavagem cerebral para que ela acreditasse que aquilo estava a guiando para um lugar onde o irmão dela estaria. Só que no final, estava atraindo ela para a casa da bruxa, para que a bruxa consiga capturar ela e se apossar de sua alma. E depois disso, nos é revelado em que todas as almas que o lobo matava, a bruxa acabava prendendo, e que isso mantinha ela muito mais poderosa do que ela já era. E então nos é mostrado que o irmão da Maria, ele não acabou morrendo no ataque do lobo. Tipo, ele está bem ferido, mas ele ainda está vivo, e que ele estava sendo mantido no porão da bruxa. E por que isso, você me pergunta? É bem simples e bem óbvio, tudo para atrair a irmã dele. Então a bruxa acaba falando que se ela matar os dois irmãos, ela vai acabar ficando mais forte. Então ela acaba começando pelo irmão da Maria. Agora depois disso vai ser ela. Só que a Maria, ela consegue acabar se soltando. E ela pega a sua arma e ela acaba atirando na bruxa. Na sua cabeça, no seu ombro direito e no seu coração. E essas foram exatamente as descrições que estava escrito no livro de como matar a bruxa. Então depois disso, a alma do lobo acaba aparecendo. Que é aquela criança que assassinou um montão de gente. E ela fala que os dois vão queimar eternamente no fogo do inferno, juntos. Então depois disso, a Maria acaba saindo daquela casa e fala que aceita que o irmão dela acabou partindo. Afinal de contas, ela viu o irmão dela morrendo na frente dela. Então depois disso, a história acaba tendo um salto temporal. Eu não sei de quanto é mais ou menos, mas tem um salto temporal. Então a gente vê um túmulo dedicado ao irmão dela, João. E a gente acaba ouvindo ela falar as suas últimas palavras para o túmulo de seu irmão. Você não faz ideia de quanto eu sinto sua falta. Descanse em paz, meu eterno irmão. Então depois disso se encerra esse Analogue Horror. Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. E muito obrigado por ter me assistido e tchau.